Boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita honra que nos apresentamos diante dos queridos irmãos para levar adiante o projeto ABBM TV ano 2021. Hoje nós vamos tratar em rápidas pinceladas sobre o item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Vamos fazer nesse momento a leitura da página de abertura, que é da coleção Fonte Viva, por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O livro chama-se Caminho, Verdade e Vida e a lição é de número 74, Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso está descrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Assim, te rogamos, Pai de infinita misericórdia, que nos abençoe a todos, que prodigalize a todos os obreiros ao redor deste orbe e nos outros orbes que compõem o universo, a dádiva fecunda de levar adiante esse amor infinito representado por Jesus Cristo no planeta Terra, que desde a Palestina, irradiando esse ponto de luz, de energia, de vigor cristão, de amor pelo próximo, possa contagiar a todos nós e que possamos sempre, a cada página de cada obra voltada à história do Altíssimo entre nós, nos elevarmos buscando vencer com as virtudes e cavando masmorras aos vícios. Sê conosco agora e sempre, Senhor, graças a Deus. E assim, com a obra inicial de O Livro dos Espíritos, Kardec traz ao mundo o testemunho de infindáveis espíritos que trouxeram para nós as lições já codificadas e trazidas do mais alto para nortear a conduta desses espíritos ainda errantes na crosta e em tantas dificuldades como tem sido até agora. Então essa obra se divide em 4 livros. O primeiro fala das causas primeiras, que fala de Deus, dos elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital. O segundo livro fala do mundo espírita ou dos espíritos, a encarnação, o retorno à vida corpórea, a pluralidade das existências,
O terceiro fala das leis morais, que são aquelas que trazem praticamente uma decomposição do que seria de forma mais aplainada e mais fácil de antever os 10 mandamentos, trazidos por Moisés num tempo em que a humanidade não tinha o entendimento que temos hoje. E o quarto livro, dentro desse compêndio maravilhoso de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, os espíritos de escola, trazem para nós as esperanças e consolações representadas por esses espíritos luminares que nos deixaram esse legado. Bem, por volta do ano 30 depois do Cristo, considerando o nascimento de Jesus, ele, obedecendo às leis judaicas, começou então a sua atividade de profeta, porque antes dos 30 anos não se pode ainda. As leis judaicas até hoje ainda não permitem que se torne um profeta antes de 30 anos. Jesus escolheu então os 12 apóstolos e escolheu como traçou as bases e as diretrizes de como seria edificada a sua igreja. Então ele contrariou os poderosos da época, foi sacrificado por isso, porque ele já falava então diante do Sinédrio das leis e de um reino de Deus intangível, incorpóreo, inadmissível para os doutores da época de aceitar e assimilar a lição trazida por um jovem, quando eles, dotados dos poderes, dos privilégios, da riqueza, se achavam os donos da verdade. Pois bem, na verdade, essa comunhão com Deus, sem vícios, e sem os pecados, era a essência do que se conhecia como vida após a vida. Mas a humanidade não tinha esse entendimento que Jesus trazia. Em face disso, essas leis imutáveis, perfeitas, justas e eternas estavam na consciência de todos, porque nós já temos, no momento da criação, incutidas na nossa consciência. Então, Jesus era o Messias incompreendido, e essa igreja nascente, despertando consciências mundo afora, passou pela fundação, propagação e perseguição, ceifando-se incontáveis vidas que atentavam ao chamado para a conversão e a missão de levar adiante essa verdade. Então, em 313, através de um édito de Milão, o imperador Constantino encerrou o que seria o ciclo de perseguições ao cristianismo. Dessa perseguição, a própria igreja, pelo seu gigantismo, pelo seu volume, pela sua disciplina e pelos seus dogmas, acabou fazendo exatamente aquilo que todas as outras seitas ou agremiações que se diziam agir em nome de Deus, começou também a sua perseguição. E vieram as cisões, veio a Inquisição e os concílios, as reformas, as contrarreformas, ou seja, aquela igreja foi desfigurada em função desse próprio gigantismo. Então, precisava que se trouxesse de volta essa ideia, essa concepção de Deus. E, através do tempo, a humanidade, depois de tantas provas, expiações, degredos, ilusões, vícios e quedas, ainda suspirava, ainda suspira, ainda aspirava e ainda aspira pela misericórdia de Deus. E aí, nessa misericórdia infinita, que através de Jesus Cristo já nos trouxera espíritos precursores para mostrar o caminho da porta estreita, manifestou o Consolador prometido na doutrina espírita. O escolhido foi Allan Kardec. A espiritualidade amiga, através de famílias que se dedicavam na época como lazer, como distração, foram despertados pela espiritualidade amiga para que, dessa forma, como se fosse uma diversão mesmo, começasse a chamar a atenção do mundo para essa situação. E escolheu Paris, uma cidade que hoje tem mais de 2.200 anos, para que fosse então a sede dessa nova doutrina nascente. Só que tem uma coisa muito interessante.
Na medida em que nós nos dedicamos a estudar e aprender um pouco mais sobre essa doutrina que nos traz a verdade, o codificador Allan Kardec, em várias de suas indumentárias carnais na face da Terra, teve dentre tantas uma que chamou muito a atenção registrada na história. Ao tempo de Jesus, quando este foi preso para ser julgado, condenado e finalmente crucificado em favor da nossa humanidade, Allan Kardec tinha vestimenta carnal de Quirilius Cornélius, que era então o centurião romano, que, tocado pela singeleza, pela magnanimidade, por essa pujança de luz, de energia benéfica que emanava de Jesus Cristo, converteu-se intimamente antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. Quis o destino e quis a orientação de Jesus que Quirilius Cornélius fosse o centurião encarregado da vigilância até os minutos finais da crucificação. E esse espírito, então, usando das prerrogativas de centurião, sendo homem importante nas legiões de Roma sediadas na Palestina, conseguiu prodigalizar alguns bons momentos de doçura e de brandura nas aflições que Jesus e a família e todos os apóstolos vivenciaram na perseguição e no suplício desse Cristo maravilhoso. Nessas voltas que a nossa vida também dá, mas nós somos comuns dos mortais, Quirilius Cornélius voltou já no século XIX na pele de Allan Kardec. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivet foi o encarregado por Jesus, orientado pela espiritualidade amiga, para trazer até nós uma obra de codificação e ministrando também a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, o que é o Espiritismo, o livro dos médiuns, e aí, finalmente, a coletânea que foi trazida a lume, por última obra, trazida com o título de Obras Póstumas, em que os amigos pesquisadores, auxiliares e todos aqueles abnegados que se tocaram da importância e da grandiosidade da obra de Kardec, juntaram os excertos, as anotações, todos os rascunhos, tudo que acreditavam que fosse válido para compor um novo compêndio e editaram então essas obras póstumas, fechando então com chave de ouro esse corolário de 7 obras inesquecíveis, inquebrantáveis, em que os Espíritos trazem até nós, nas lições que prodigalizaram para a humanidade, todo o cabedal de conhecimento, conseguindo trazer entre os sucessores de Jesus, trazendo uma ideia para nós também dos precursores, como Siddhartha Gautama, que foi o Buda, como foram os faraós, foram aqueles gênios, Tales de Mileto, como foi Sócrates, Platão, vários desses espíritos que fazem parte lá nos prolegômenos desse livro dos Espíritos, que, vamos repetir, não é o livro de Allan Kardec, não é o livro trazido pela doutrina espírita, é um livro cujas lições são trazidas diretamente pelos Espíritos. Por isso a obra tem esse nome. A interferência do homem encarnado, do espírito encarnado, trata singelamente de utilizar a matéria, compor, fazer a codificação, fazer o arranjo e a distribuição desses 4 livros dentro da obra maior, para que então ficasse mais palatável para o entendimento da sociedade daquela época em que foi lançado. Como nós temos a certeza, na condição de espíritos comuns, mortais comuns, sabemos que aquela obra é atemporal. Ela não tratava das questões que retrata
apenas naquela época em que o livro foi lançado, 1957. Nós vemos hoje, a cada leitura, a cada reflexão, é como se as perguntas tivessem chegado para nós agora, trazidas a respostas pela espiritualidade agora. Porque nós somos contemporâneos da data de publicação desse livro. Nós somos contemporâneos da pregação de Jesus na Palestina. Nós somos contemporâneos daquela fase em que os precursores, como Moisés e todos aqueles que citáramos ainda há pouco, traziam a mensagem de Jesus. Isso significa dizer que nós, tanto quanto a esses espíritos iluminados, passamos por inúmeras existências, passamos por inúmeras provas, expiações, quedas, mas por que não falar também da evolução? Porque é na dor que nós aprendemos, é a dor que traz a reflexão. E ao longo de toda essa obra, o Livro dos Espíritos, nós temos a primeira pergunta que cita: que é Deus? Não é quem é Deus, que é? Que coisa? Que é isso? Não é quem? Não atribui um pronome pessoal a essa divindade. É o princípio criador de todas as coisas. É o Criador incriado, eterno, imutável, justo, perfeito e soberanamente bom. Então, para nós encarnados à época do Velho Testamento, as lições traziam um Deus vingativo, sanguinário, que exigia sacrifícios, mas era a nossa evolução daquela época. Jesus trouxe a boa nova. Jesus trouxe a manifestação do amor. Jesus trouxe o exemplo da abnegação, da renúncia em favor dos mais necessitados, dos menos aquinhoados pela sorte. Cuidou dos maltrapilhos, dos cegos, dos paralíticos, dos mendigos, dos leprosos. Cuidou pessoalmente, dando exemplo daquilo que chamamos de milagre, e deixou as lições anotadas pelos 4 evangelistas, dos quais Mateus, João e Marcos, que tiveram a possibilidade a chance, a oportunidade de conviver naqueles dias. Lucas chegou um pouco depois e, através de pesquisas, com a sua formação de médico e estudioso pesquisador, conseguiu compilar, então, a constituição daquele que se tornou também o seu evangelho. Na verdade, de Jesus, trazido até nós com essas reflexões. Mas voltando ao Livro dos Espíritos, essa doutrina criada a partir, organizada, na verdade, a partir da codificação por Allan Kardec, veio trazer nesse formato de perguntas e respostas um entendimento mais palatável, porque a nossa ignorância ainda é muito grande das coisas do mundo invisível. E essa forma didática de apresentação de pergunta e resposta faz com que vamos nós todos buscar através de outras fontes, de dicionários, nas enciclopédias e outras obras auxiliares dessa doutrina, um entendimento que deve nortear a nossa conduta, que deve nortear as nossas atitudes, em linhas gerais, o que se pode chamar de reforma íntima. Porque todos os vícios que vemos nos outros, todos os defeitos que vemos nos outros, são exatamente o espelho que traz diante da nossa consciência tudo aquilo que, ao vivenciarmos, experienciarmos na observação do outro, faz com que percebamos que faz parte de nós também. Então, aquilo que acreditávamos escondidos no recônditos da nossa consciência, em verdade, desnudado por essa doutrina, onde nós começamos a perceber que não tem como esconder.
Não basta apenas sair da frente do espelho. Não há como esconder da espiritualidade, porque, como dizem várias das lições, há uma multidão ao nosso redor. E que saibamos sempre, no desenrolar, no discorrer dessa obra maravilhosa, que a cada leitura traz para nós uma nova interpretação, ao longo dessas 1019 questões, elaboradas de forma magistral e dividida em compêndios, traz então de forma organizada o que é o início, o que é o começo dessa caminhada de entendimento, que vai nos trazer também o entendimento do que é a influência desses espíritos desencarnados em nosso cotidiano, para enfim chegar nas esperanças e consolações. Então, as 10 leis morais que compõem o livro terceiro representam, em suma, o que seriam os 10 mandamentos, com as suas leis próprias, que determinam o que temos que fazer para merecermos essa graça da evolução. Estamos fadados ao sucesso, já sabemos disso, mas insistimos em continuar nos erros e nos vícios em volta do umbigo, em volta do ego, em volta da vaidade, do orgulho, da impertinência, da inconstância na consolidação desse pensamento bom, desse amor que nos traz a vontade de fazer o bem, porque é bom ser do bem. Então, essa consciência é inata, nós já trazemos desde o início, quando fomos criados. Temos que seguir, e essas obras vieram, de fato, trazer a verdade. Não mais as penitências, as indulgências da Igreja Católica de então. Não os dízimos e não as penitências e as libações trazidas pelas doutrinas posteriores, as seitas, as igrejas originadas das cisões, como a Reforma de Lutero, depois a Reforma de João Calvino, e mais essa igreja reformada, a igreja ortodoxa. Então, essa igreja apostólica, tudo isso foi muito bom naquela época para orientar. Mas hoje, nós não podemos mais nos esconder atrás das mitras, dos templos suntuosos, daquelas vestimentas de cetim, dos filactérios, da mesma forma que compunham as túnicas dos doutores da lei no Sinédrio, a época em que Jesus reencarnou, reapareceu, ressurgiu. Usem o título que quiserem, o termo que quiserem. O fato é que Jesus veio, desceu à terra, apequenou-se e surgiu na manjedoura para dar o primeiro exemplo de humildade. E até hoje, 2000 anos depois, aparentemente não aprendemos. Temos já o rascunho do que deve ser a nossa conduta, porque há um tapete estendido diante de nós, rumo à excelência, rumo à evolução, e traduzida por Allan Kardec nessas questões codificadas, facilita muito mais o nosso estudo, a nossa aprendizagem, mas que precisamos da parte prática, que é colocar para fora esse amor que queremos para nós, é dar essa caridade que queremos em nosso favor, é levar a boa ação na mesma medida em que queremos que hajam em nosso favor. É disso que precisamos. A vida é uma troca e nós precisamos materializar com mais vigor, com mais vontade, com mais determinação essas lições trazidas por Jesus. Tudo aquilo que está no Velho Testamento é válido, tudo aquilo que está no Novo Testamento é válido. Tudo se aplicava no contexto e, como faláramos no início desse trabalho, são ensinamentos atemporais,
vão nos acompanhar eternamente, porque a origem é Deus, Criador de tudo e de todas as coisas. Façamos a humanidade dentro de nós. Pratiquemos um pouco mais a alteridade, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, utilizando-se da empatia e, ao mesmo tempo, aceitarmos o outro do jeito que ele é, mas que procuremos, irmanados, de mãos dadas, com o mesmo objetivo, remando, olhando, evoluindo na mesma direção dessa luz infinita que é Jesus Cristo. Que ela continue nos norteando, que ela nos traga a plenitude desse conhecimento e que essa doutrina, baseada na religião, baseada na ciência e na filosofia, tem o codinome de fé raciocinada. Ela nos obriga a pensar. Não é mais aquela determinação dos superiores que apontam para nós a direção e digam: vá e faça isso, vá e faça aquilo, desse jeito ou daquele jeito. Não é mais assim. Precisamos raciocinar. Temos essa necessidade. Assim, agradecendo por essa oportunidade, vendo esses exemplos infinitos e infindáveis e as oportunidades que vão se sucedendo em nossa existência, em nossa trajetória marcando o nosso caminho, agradecemos a esse Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecemos a essa equipe da ABEBM TV que nos prodigaliza a possibilidade material de levarmos a efeito esses estudos e transmitirmos a multiplicação desse conhecimento para todos os irmãos dispostos a evoluir junto conosco. Ó Pai de infinita bondade, abençoa-nos em nossa cruzada no rumo da Tua luz, que o nosso caminho de provas e expiações seja o suficiente para lapidar e nos transformar dessa pedra bruta em pedra cúbica, que sejamos desse diamante tão áspero, aquele multifacetado de tantos quilates valiosos na obra que segue a tua exemplificação. Abençoa-nos e, acima de tudo, sê conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.